Inovação. Como é que faz esse negócio de inovação? É o famoso pensar fora da caixa, né? Para inovar é essencial errar muito. A maioria das iniciativas de inovação vão falhar. A maioria. A grande inovação é aquela que simplifica, né, cara? E que simplifica os processos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou Denis Pedro e comigo tá o Denison Vieira. Fala, galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre inovação. Como é que faz esse negócio de inovação? Para que serve e como isso pode ajudar as nossas empresas? Bora lá, Denison. Bora lá, é o famoso pensar fora da caixa, né? Como é que Pensar pensa fora da caixa? O que é isso, né? Eu não sei nem o que é a caixa, pô. O que é caixa, né? E como que eu penso fora da caixa? Mas vamos lá, vamos descobrir aqui o que é isso, qual que é esse conceito, por que isso é importante. Então vamos lá, né? Eu já vou começar com uma frase aqui, Denis. A maioria das iniciativas de inovação falham. E aí, né? Devemos tentar inovar? Eu tava pensando sobre isso para vir para cá. Falei, putz, o tema de hoje é inovação, né? E aí, pelo que a gente estuda no curso de Gestão Ágil 2.0, pelo que eu troco ideia com os caras e tal, eu cheguei no 2As da inovação. Do acerto e do aprendizado. E normalmente quando a gente está fazendo a inovação, né, a gente está buscando um acerto. Mas é exatamente o que você falou, a gente vai ter muito mais aprendizado, que é um outro jeito de falar que vai dar errado e usar isso para retroalimentar a nossa gestão. Sim, e cara, a gente só consegue avanços depois desse monte de erro, né? Sim. E puta, tem aquele monte de exemplo clichê, né, do Thomas Edison, que encontrou 1000 formas de não inventar a lâmpada, né? Até encontrar o jeito de fazer. Que a gente aprende caindo e errando. A gente só tem até aquela metáfora, como é que é? Das crianças. Se eu não me engano, uma criança... Outro dia eu vi essa estatística aí. A criança cai não sei quantas 1000 vezes antes de dar o primeiro passo. Só que a criança não tem a noção de desistir ainda, né? Ela, sei lá, só tá tentando, e errando, e tentando, e errando, e tentando, louco. e errando. Uma hora ela consegue, e sai andando. E depois que a gente fica adulto, a gente perde isso aí, né? E aí, quando vai pro mercado corporativo, então perde mais ainda, né? Que aí o medo de errar é absurdo. As pessoas têm um medo enorme de errar. Sendo que, pra inovar... É o medo da isso que a gente falou. vergonha, às vezes, né? Nem o de medo errar, de tudo, né? cara. Do julgamento, a De falar em vergonha, público. né? Puta, é um monte de medos que paralisam as pessoas e elas não tentam coisas diferentes, não tentam coisas novas. Sendo que, para inovar, é essencial errar muito. Né? É isso que a gente falou. A maioria das iniciativas de inovação vão falhar. A maioria. E aí, você vai parar no segundo erro, no terceiro erro, no quarto erro, no quinto erro? Você nunca vai inovar. Né? Essa frase que eu coloquei aqui é do Mark Zuckerberg. Que ele fala que tem um risco em inovar. Né? Mas para ele, o maior risco é não inovar. Esse é o maior risco de todos, não fazer nada de diferente. Não tentar nada diferente, continuar sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Esse é o maior risco de todos. Então a gente tem que... Cara, já começa aqui o podcast falando que tem uma mudança, tem que ter uma mudança de mentalidade paulada, aí, hein? né? Você tem que, cara, não tem problema errar. Não tem problema errar. Você vai errar e vai errar muito mais do que acertar. O que diferencia de quem prospera, de quem realmente vai fazer a diferença, quem realmente vai gerar inovações na empresa, na área, na profissão, na carreira... É quem não para, é quem testa um monte de coisa, erra um monte de vezes, aprende com esses erros e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Cara, pra você ver como a inovação tá tão ligada à antifragilidade, né? Nesse conceito que você tá falando, a gente vai errar, a gente vai voltar mais forte porque a gente vai pegar aquilo que deu errado, vamos ali apertar os parafusos e vamos de novo. E vai ficar melhor e vai dar errado lá na frente de novo. E a gente vai arrumar e vamos. É isso. É muito legal. E inovação tem total fit com o conceito tá de no antifragilidade. core da gestão ágil que a gente ensina, né? E aí, cara, e olha só, outra curiosidade que eu separei aqui. Você sabia que 88%, quase 90% das empresas da Fortune 500 do século passado já não existem mais? O que é o Fortune 500, para quem não conhece? Né? São as 500 maiores empresas do mundo. Século passado, você está falando século XX. Aproximadamente 60 anos atrás. Tá? Então, não é tipo Idade Média. Não é Idade Média, né? Então, cara, é quase 90% das maiores empresas do mundo, das 500 maiores empresas do mundo, quase 90% delas não existem mais. A maioria faliu, não por
faliu não porque não estava dando lucro, ou porque a empresa era mal gerida, ou porque... Não, faliu por não conseguir se adaptar às mudanças de mercado. Ou seja, não conseguiu inovar nos seus produtos, nos seus processos, Muito longe, nos seus serviços. não. Eu não sei hoje o que a Motorola faz. Motorola, eu também não sei exatamente, Tá né? vendo? Mas Mas nos há anos 20 anos 90, atrás, a gente sabia, 20, 30 mano. anos atrás era celular, tinha um celularzinho Puta, celular Motorola, top, né? É isso. Hoje... Enfim, né? Inovação, cara, é um negócio que não pode sair da pauta. É um negócio... Por isso que a gente coloca como estratégia, né? No nosso método da visão de floresta. Mas é uma coisa, cara. A gente fala esses... Você falou Fortune 500 e tal. Mas, pô, eu posso inovar numa padaria, né, velho? Uhum. E eu vejo que a maioria das inovações que acontecem são em processos. São simples. Eu acho que a grande inovação é aquela que simplifica, né, cara? E que simplifica os processos. Então, se eu tô fazendo pão e eu melhorar o jeito, sei lá, que eu ponho farinha, que eu deixo a massa descansando e isso aumenta a minha produtividade, ou reduz meu custo. Ou eu conheci um cara uma vez que ele vendia pastel num Carrefour. A inovação dele para vender pastel foi assim, ele frita lá o pastel e em cima tem aquela coifa, né? Que inibe um pouco o cheiro. Às 11h30 ele desligava a coifa. Para quê? O cheiro do pastel impregnava no mercado. Aí a pessoa que estava lá no final, pegando, sei lá, detergente, fala, pô, um pastelzinho agora, hein? Rapidão, vou pagar as contas. E ele deixava lá um lugarzinho lá, um guichezinho com os pastéis perto. Eu falei pastéis, hein, galera? Ó, nem falei os pastel. Perto do caixa. Que aqui em Santo André, pra quem não sabe, né, não existe plural. Não existe os plural. A gente aprende desde criancinha que não pode falar plural, né? Santo André sem os plural. 2 pastel. É 2 pastel. Compra. É isso que a gente compra na feira. Segue aí. Aí ele deixava os pastel ali perto do caixa. Então ele impregnava os caras com cheiro. E aí o pessoal ia pegando, né? Só que aí o Carrefour ali, ele decidiu abrir, acho que foi Cacau Show, sei lá, outros negócios. Os caras começaram a reclamar, né? Porque essa inovação dele era imbatível. Como é que outra empresa de alimentos ali, sei lá, de lanche ou de doce, ia enfrentar o cheiro do pastel? Então o cara inovou com um negócio ridiculamente simples. Dá pra inovar em tudo, né? Não é só pra grandes empresas, só a Netflix que inovou no streaming, não sei o quê. Cara, não é só isso, né? Processo de trabalho, até um processo de vendas, né? Nesse caso, de uma pastelaria. Tudo pode encaixar uma inovação. Mexeu no branding dele lá. Em todo lugar você pode encaixar uma inovação. Sim. E aí entra aquele ponto. Será que essa foi a única coisa que ele tentou fazer diferente para vender? Não, provavelmente deve ter tentado 500 mil coisas diferentes e soltar o cheirinho lá é o que melhor funcionou. E deve ter sido acidental. E cara, não assume isso, mas deve ter sido acidental. E aí tem um outro ponto muito importante. Isso aqui tem no livro do Antifrágil, do Taleb. Não sei se é do Antifrágil ou Arriscando a Própria Pele. Eu não lembro qual exatamente o livro, mas o Taleb fala sobre isso, sobre inovação. Ele faz uma análise histórica das principais inovações e quase todas foram acidentais. A inovação mesmo, aquela que foi disruptiva, ela dificilmente foi algo... como que eu posso dizer? Autoral, assim, genial. Não. Algo pensado, sistematizado. Vamos, agora é a hora de inovar, galera. Foi no aprendizado. Vamos ali, inovar. né? Não. Vai fazendo, e de repente alguma coisa... surge, que nem era o propósito inicial do teste, alguma coisa diferente aparece e essa coisa diferente gera inovação. E aí o grande ponto é, como é que eu faço para controlar então inovações se a maioria são acidentais? É criando um ambiente propício para que essas coisas aconteçam. Criando um ambiente propício para que você perceba uma inovação dessa e fala, opa, peraí, aqui tem uma inovação, aqui tem algo diferente que a gente pode fazer e você sistematiza. Tá? A gente vai falar mais sobre isso aqui, como criar esse ambiente propício para inovação. Isso é mais importante do que só tentar inovar, né, deliberadamente, que é mais difícil, né? Mas não quer dizer que você não deva tentar também, porque, de novo, né, a maioria das tentativas vão falhar e a única certeza que você tem é que você não vai inovar se você nem tentar. Então, aí você só vai continuar fazendo a mesma coisa e vai correr o risco de ficar para trás. Mas vamos entender num contexto mais amplo aí o que é a tal da inovação, porque às vezes dá a impressão de que a gente vai acordar de manhã e vai falar, vou mudar tudo. E não é mudar tudo exatamente, né? A inovação normalmente ela surge
porque vai fazer com que a empresa atinja um objetivo, né? E esse objetivo normalmente pode ser, sei lá, relacionado a um OKR, ou relacionado a um crescimento, ou uma reorganização, reestruturação. E às vezes eu tenho a impressão que a inovação é só um vetor inicial ali, porque a performance vai vir depois. Mas fala um pouquinho mais sobre o que é essa tal da inovação. Cara, basicamente, talvez a causa raiz não, mas o elemento chave ali de quase todas as inovações é o ser humano. Quem está inovando, a gente aprende isso no Design Thinking, né? A gente ensina isso no Gestão Ágil 2.0, tem até o momento que a gente fala sobre isso. Mas eu vou tentar resumir, ultra resumido aqui, né? Como que você gera, ou como que são geradas, né, a maioria das inovações? São sempre ou resolvendo uma dor das pessoas envolvidas ali, dos seres humanos envolvidos, ou resolvendo um desejo. E aí, para pensar, dor ou desejo de pessoas. O que isso significa? Que toda inovação, ela ou resolve uma dor de alguém, ou ela resolve um desejo de alguém. Né? E para você saber as dores e os desejos, você tem que primeiro saber quem são as pessoas envolvidas no teu processo, quem são os seus clientes, quem são as pessoas da sua equipe. Eu quero inovar na pastelaria. Pô, quem são as pessoas que estão naquele ambiente passando ali? Os compradores de pastel. Né? Quais são as dores e os desejos? Se o cara entender, falar, peraí, uma dor ele sente fome meio-dia. Desejo, ele quer... Incrível. Ele quer... Ou uma outra dor, ele quer descobrir... Todo dia ele tem que pensar, o que eu vou comer, o que eu vou almoçar hoje? De certa forma, quando ele libera o cheirinho ali para todo mundo, ele tá indo diretamente... do mal o negócio. Tá indo diretamente nessas duas dores, né? Ele tá fazendo a pessoa sem querer escolher o que ela vai comer, porque ela sentiu o cheiro antes de chegar lá na praça de alimentação, ela já sentiu o cheiro do pastel, já vai dar uma vontade de comer antes disso. Né? Ela tem fome, é uma dor, ele está se aproveitando dessa dor e tá estimulando a fome ali através do cheiro. Enfim, quase toda a inovação segue esse mesmo princípio de, cara, quem são as pessoas envolvidas, quais são suas dores e desejos. E com base nessas dores e desejos, aí é brainstorming, aí é geração de ideias de como que eu posso eliminar essas dores, né? Ou aliviar essas dores. O que eu posso melhorar no meu processo de trabalho para melhorar as dores dos envolvidos? O que eu posso melhorar no meu produto para melhorar as dores ou aliviar as dores do meu cliente? E assim por diante, né? Você vai fazendo perguntas para dores. E outra para desejos. Uma vez que você conhece os seres humanos envolvidos, sejam profissionais, clientes, o que eles aspiram? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? O que eles gostariam de alcançar? E aí você volta de novo para o brainstorming com a equipe. Cara, o que a gente pode fazer para ajudar ele a chegar mais rápido naquele seu desejo? Ou de uma forma mais fácil? Ou de uma forma mais barata? De uma forma mais... com menos atrito? E vai tentando, vai gerando ideias. Sempre para isso, ou para resolver dor, ou para ajudar. Mas você não acha que às vezes a gente como gestor, ou a pessoa que está assistindo a gente aqui, acha que não dá para fazer a inovação, eu não posso ser criativo, eu não posso inovar, porque eu tenho uma resistência aqui na minha empresa e, portanto, eu não devo nem tentar? Tem, né? Tem. A gente chama aqui de barreiras, né? Algumas barreiras comuns. Que atrapalham, né, essa questão de gerar inovação, né? A primeira delas é aquela que a gente já começou falando sobre ela, né? A aversão ao risco. É muito comum, né? Muita gente tem medo de tentar algo diferente, medo de falhar, medo do julgamento, medo de ser punido pelo erro. E aí, o que cabe a nós gestores, a nós líderes que queremos criar um ambiente propício à inovação? A gente precisa criar um espaço seguro para experimentação e aprendizado. Né? Essa é a primeira coisa. Claro, sem exageros, né? Não é só colocar um puff e grama sintética na sua empresa que você vai virar um unicórnio, né? E vai falar que você é uma empresa super inovadora. Mas criar um espaço ali de, olha, vamos, né, possibilitar testes, né? Que eu acho, isso a gente faz muito bem lá na MindMaster. Aí eu acho que isso talvez reduza esse medo, né? E esse negócio do puff é muito louco, né? Porque, cara, o que eu posso dizer? Por exemplo, tem
às vezes algumas pessoas olham para o Google, né, que é o que talvez popularizou esse negócio de ambiente, de trabalho, todo aberto, colorido e livre e não sei o quê. E a gente tende, a maioria das pessoas, né, tendem a olhar para isso e imaginar que o Google se tornou o Google, ou essa empresa enorme, inovadora, por que fez isso? Por que Entendi. colocou puff? Por que tá com o escritório colorido? Por que tem escorregador no meio do escritório? E quando, na verdade, será que eles podem se dar ao luxo de ter tudo isso? Porque ele é uma empresa Sim. inovadora, uma empresa pujante, uma empresa que cresceu exponencialmente, que tem muito caixa, que putz, é um monopólio na internet, né, de busca. Porque ele tem tudo isso, ele pode se dar ao luxo de ter todas essas coisas, ter um sushi gratuito lá no meio para os funcionários. Não é porque tem o sushi... Pô, essa eu nem que sabia. Sim, eles têm sushi, um restaurante de sushi lá, eles podem comer à vontade. Que da hora. Então, porque é uma empresa que tem muito lucro, que tem muito caixa, ela pode se dar ao luxo de fazer essas coisas. E não porque ela tem essas coisas que ela se tornou uma empresa. Né? E muita gente tende a confundir, a misturar essas coisas. Né? E aí acabam criando conceitos malucos, como, por exemplo, do puff colorido. Todo mundo acha que tem que ter um puff colorido para ter um escritório Ou vou ter que inovador, andar de né? camiseta preta, gola Não, não tem rolê, nada a ver pra isso. ser o inovador. Só porque o Steve Jobs andava assim, né? Puta, não é isso, né? Não é isso que você tem que copiar do Steve Jobs. Não é o jeito. Não é só. Ele não é inovador pelo jeito que ele se vestia. Ele podia se vestir daquele jeito porque, puta, o cara gerava inovações e tudo mais. Então não inverter a ordem dessas coisas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente viu aqui algumas formas, né? Que são desafios, né? Isso, sei lá, ignorar a necessidade de clientes, né? Ter uma estrutura que impede isso de acontecer e coisa e tal. Mas até indo um pouco aqui fora da pauta, né? Hoje, um gestor de projetos que está ouvindo a gente aqui, ele tem os desafios dele, cara. Ele tem que entregar as tarefas dele, ele tem que estimular o time, ele tem que atender a necessidade do cliente, ele tem um orçamento pequeno que, às vezes, o comercial vendeu um mundo e deram uma pequena ilha para ele entregar, e é isso aí. Como que um gestor tradicional pode se valer de inovação para melhorar o seu projeto, lidar com os desafios do dia a dia, quando às vezes ele acha, fala, não, eu só tenho que fazer o meu trabalho. Você acha que um gestor médio aí pode usar a inovação no dia a dia da gestão dos projetos, na gestão da empresa, na gestão dos resultados? Em tudo, né? Não só na gestão, né? O cara pode usar a inovação para a carreira dele, para ser um gestor melhor. Pode usar a inovação nos processos de gestão dele. Pode usar a inovação para resolver os problemas do dia a dia. Em tudo ele tem que ter essa cabeça de inovação. E não tem essa de, eu não posso fazer, não tenho autonomia. Sempre tem. E tudo começa pelo que eu comentei. Tem que, cara, entender quem são as pessoas envolvidas. Eu quero gerar inovação aonde? É nos processos de trabalho da equipe? Na gestão da equipe? Então vamos entender quem são as pessoas da minha equipe. Quem são as pessoas que a minha equipe atende? Entende essas pessoas, entende as dores, entende os desejos e busque gerar inovações para melhorar, resolver essas dores ou melhor atender esses desejos. É porque o inovar lá do latim quer dizer renovar, né? E não sei. Eu fui pesquisar, pô. E aí esse renovar normalmente é quando você pega alguma coisa e você torna ela melhor, né? Mas para pensar é o quê? É inovar, é deixar novo de novo? Novo de novo. É novo de novo? Deve ser isso, né? Tornar novo novamente. Olha que muito louco, né? A etimologia. E... Não, um podcast não é sobre isso, mas a gente tentar ter essa ótica, acho muito legal você colocar assim. Porque às vezes o gestor fica ouvindo, não, porque inovação, isso é coisa lá pro estratégico, pro Olimpo. Não, ou pior, é fazer diferente. Pô, não é só fazer diferente. Fazer diferente por fazer diferente resolve o quê? É fazer melhor, né? Fazer alguma coisa melhor. que ou melhore. Hoje Melhor resultados, quer dizer. Né? Entenda as pessoas, entenda dores, desejos. O resultado é um desejo, provavelmente de quem demanda o trabalho. Entenda quais são os desejos, entenda quais são as dores e procure formas de ou resolver essas dores ou resolver esses desejos. É isso. E pela época que a gente vive, cara, às vezes as pessoas pensam que inovar tem a ver com tecnologia só, né? Não. Tem a ver né? com inteligência artificial. Qualquer coisa pode ser Qualquer coisa, inovada. Né?
É que tecnologia é mais óbvio, né, pra gente, Eu acho que principalmente é no mais mundo rápido, atual, né? né? Não, é que os exemplos são mais didáticos, mais... É como se estivesse desenhando, né, o exemplo. A gente até separou aqui alguns exemplos de empresas que inovaram e mudaram o mundo, né? Como a Apple, que, cara, renasceu com o iPod, iPhone, aquela coisa toda, né? E aí virou símbolo de inovação e é tecnologia. A Toyota revolucionou o sistema de produção de carros e na década de 80, né? Todo mundo Copiou os caras. copiou a Toyota e hoje em dia quase toda montadora tem o mesmo sistema de produção que é baseado nesse da Toyota. A 3M, né? A 3M é uma maquininha de inovação, né? Inovação atrás de inovação, tem um monte. E talvez para. uma das mais famosas aqui que todo mundo conhece é o Post-it, né? Foi inventado lá na 3M. E É foi, o e foi post-it e acidental o também, né? salva-marido, que é o seguinte. A mulher às vezes manda você colocar uns quadros. A 3M tem aqueles adesivão da hora que você põe atrás ali do quadro, cola na parede e não precisa parafusar Adesivão. nada. Dupla Nossa, face? aquilo me salvou várias vezes. Ah, é? Tá vendo? Inovação para um cliente específico. Ó. A Amazon, né, que, cara, inovou demais o comércio eletrônico, né? Começou ali com livraria online, vendendo, que na época era um negócio disruptivo, né? Como assim vender livro online? As pessoas gostam de ir lá, pegar no livro, né? Vai vender online. A Amazon, não, vamos vender online, o maior acervo de livros do mundo, e do nada sai só de livros para todos os itens e... Puta, maior. E depois inovou de novo com o reader dela lá, esqueci o nome. O Kindle. O Kindle. Né? E tem várias, né? A Amazon também é maquininha de inovação, né? Tá o É. tempo todo gerando. E para pra pensar, tudo isso que eu tô falando aqui de inovações são coisas que, olhando pro consumidor, né? Pro cliente, para quem tá fazendo, são melhores formas de ou resolver dores ou atender desejos. Né? Que muitas vezes desejos que a pessoa nem sabe que tem, ou dor que ela nem tem clareza de que ela tem. E aí essas empresas vão lá, criam um produto, porque elas entendem melhor a cabeça do cliente do que o próprio cliente, criam um produto para esse cara e o cara, pô, Eu vi uma pesquisa do Kindle quando eles estavam inovando isso, cara. Parece que foi o seguinte, estudantes de direito das faculdades americanas carregavam muitos livros na bolsa. E aquilo era um peso enorme. Só que eles não curtiam muito ler no computador. Já tinha notebook e tal. Aí os caras inventaram um leitor de livros digitais que tem cara de papel. Você já deve ter visto, deve Sim. ter. E com a cara de papel, a aceitação do público que resistia a ler o livro num tablet ou no computador caiu vertiginosamente. Aí, ó, o exemplo que você acabou de dar. Para pra pensar o que você acabou de falar. De como foi gerada Uma essa inovação. descoberta, né? Uma descoberta do quê? Para quem que eles olharam? Quem cliente. eram as pessoas? O público aí de estudantes, não sei o quê, né? Estudantes que carregavam Quais eram as livros, dores? o peso O na peso do livro. mochila. Outra dor, queria o papel, não queria ser algo Não gosta desse celular negócio e tal, não, muito ele quer algo cheio que de pareça luz. papel. Então, cara, a pessoa olhando para o cliente, entendendo profundamente, talvez entendendo o cliente mais do que ele mesmo, ela consegue gerar ideias inovadoras e uma delas acaba dando certo. Né? E aí você pensa, pô, mas eu não tenho clientes, eu não sou uma grande empresa. Sempre tem pessoas envolvidas. Né? Você é gestor, é líder de uma equipe, você é líder de pessoas. Você quer gerar uma inovação no seu trabalho, cara, entenda essas pessoas. E entenda. Cara, eu tive um papo com meu sobrinho ontem sobre isso. Não, e assim, é importante isso aqui, tá? Uma mentalidade que você tem que ter para ser inovador. Tentar entender as dores e os desejos das pessoas melhor do que elas mesmas. Tenta entender. E o que é entender melhor do que elas mesmas? É você ir a fundo daquilo mesmo. Por que ela tem essa dor? E qual a causa raiz? 5 porquês. É isso. Por que isso acontece? Né? E aí você dá e vai dando um passo além. Mas peraí, o que a pessoa realmente quer quando ela diz que quer isso? Tenta chegar naquele benefício profundo, naquela dor, ou quando você vê desejos, né? Aos desejos das pessoas é esse. Ou o resultado que me esperam é esse. Mas por que ele quer esse resultado? O que ele realmente quer com isso? Que ponteiro que isso move? E talvez, quando você chega nessa benefício mais profundo, ou nessa dor mais profunda, você gera inovações que ninguém está pensando. É o famoso pensar fora da caixa. Né? Descobrimos a caixa, galera. Não, então, falando com meu sobrinho, ele estava atendendo um cliente e o cliente queria ver o lance dos resultados do projeto que ele estava tocando. Aí eu falei para ele assim, você já perguntou para ele qual o resultado que ele quer que seja atingido e como que ele leva isso para o nível estratégico dele, superior? Falou, não, tio, pergunta para ele. Aí ele foi lá, trocou ideia com o cara, aí no fim da tarde ele me ligou. Falou, nossa, tio, da hora.
que acontece? Ele queria só um índice para medir se a gente estava dentro do custo, se a gente estava entregando todas as tarefas, usou algumas técnicas lá, e ele montou um dashboard de um slide, mandou pro cara, no meio da tarde. Fim da tarde, ele recebeu o feedback do cliente, falou, era exatamente aquilo que ele queria. Ele não queria se preocupar com o operacional, ele não queria saber os detalhes se as tarefas estavam indo para lá, para cá, se a daily scrum estava sendo feita. O cara queria só mostrar para o vice-presidente da empresa se estava dentro do custo e se estava dentro do prazo. Ele meteu 2 indicadorzão no dashboard e, cara, marcou um golaço. Aí, tá vendo? Entendeu o que você falou, a dor do cliente. É isso, cara. Quanto mais... E as pessoas... os que patinam para inovar, né? Ou que estão sempre ficando para trás, é normalmente quem nem olha para isso. Quem só continua fazendo as coisas do mesmo jeito que elas sempre foram. Nem sei por que é assim, mas eu só vou repetindo. Então, se fizer a coisa certa para sempre, nem sempre é a coisa certa a fazer. Com certeza. Às vezes você tem que... E elas mudam, né? Então, inovar. É isso. Nossa, ficou bom esse corte, hein? Não sei. Eu Talvez ficou confuso. meio confuso. Mas vamos lá. Tô brincando aqui. Estruturas e processos rígidos que sufocam inovação. Isso aqui é um outro problema, né? Uma outra barreira. Que eu acho que tem a ver com isso que a gente acabou de comentar. Que é a burocracia, né? Às vezes você trabalha num lugar que é muito burocrático, que os processos são muito rígidos. Tem que ser feito daquele jeito. Certamente isso atrapalha a inovação. Se você tiver autonomia para poder dar mais liberdade, quebrar um pouco dessas burocracias, melhor. Se você não tiver autonomia, cara, sempre dá para inovar, mesmo em cima das circunstâncias que você vive, tá? Não deixa os problemas te limitarem. Tenta inovar sempre. Isso é importante, né? E aí ficou uma pergunta provocativa aqui até para a audiência. Pronto. Se você tivesse que reinventar completamente a sua carreira, ou o seu negócio, ou a sua área hoje, o que você faria? Pensa aí, né? Se eu tivesse que, cara, não é proibido, saiu uma lei aqui federal, proibido fazer as coisas do mesmo jeito que você fazia até ontem. Você tem que fazer diferente agora. E você não pode deixar de satisfazer seus clientes, as pessoas envolvidas, todo mundo tem que continuar com a mesma produtividade ou melhor, a mesma satisfação ou melhor, mas você tem que fazer diferente. O que você faria? Ou em que área você faria primeiro, né? A gente já deu umas dicas aqui, né? Vai lá, vai para dores, desejos, entenda as pessoas, gera ideias, tá? Mas fica de lição de casa aí para quem está nos ouvindo. Olha só, a gente pode, inclusive, pensar em algumas estratégias para fazer isso que você está sugerindo, né? Para fomentar essa inovação, para fazer essas coisas acontecerem, né? Aqui na pauta a gente tem alguns... Agora vamos para o bloco 3 aqui, né? Que é o implementando, né? Alguns itens, mas na própria gestão ágil, a gente tem um framework muito famoso aí que a gente vai falar já sobre... É para você ficar aqui com a gente. Design Thinking, né? Ele já entregou, ó, tá vendo? E a gente vai falar sobre Design Thinking, que é o principal motorzinho aí da inovação, né, cara? Como é que funciona esse negócio de implementar a inovação na prática? Vamos lá? Você desafiou os caras, agora você tem que ajudar. Então, a gente separou aqui algumas dicas práticas, né, para você fazer isso. Então, a primeira delas, né, para identificar oportunidades, você pode usar algumas técnicas, né, para identificar oportunidades de inovação na sua equipe, no seu trabalho, onde você quer ter. A primeira delas, tá? É realizar pesquisa ou entrevista com as pessoas envolvidas. Então, quem são as pessoas envolvidas no teu processo de trabalho, na sua empresa? Se você é o dono da empresa, quem são os teus clientes, né? Obviamente, esse é mais fácil de saber quem são as pessoas. Identificou essas pessoas? Entrevista, pesquisa, né? E entrevista e pesquisa com base em quê? Vou lá entrevistar, perguntar suas preferências culinárias, onde você nasceu. Não é esse tipo não é isso, tá? É entrevistar para identificar dor ou desejo. Dor ou necessidade. Tá? É isso que você vai procurar. Tá? Então, entrevista as pessoas para tentar identificar quais são suas dores, o que dói ali no processo de trabalho, quais são os problemas que elas estão enfrentando. Quais métricas você quer acompanhar, como o caso que a gente viu aqui. Isso é uma dor, né? Uma dor. Assim, cara, o que você quer saber? Por que você quer saber? Né? Como você quer apresentar isso? Ele provavelmente vai falar, porque eu quero apresentar isso. Ele vai falar, então como que você quer apresentar isso? E por que você quer apresentar desse jeito? Entender. Quanto mais você entender a cabeça do ser humano do outro lado ali, melhor, tá? Então, entrevista e pesquisa as
à sua volta, a sua equipe. Você pode fazer também. Quero inovar no processo de trabalho da equipe. Você já entrevistou a galera da sua própria equipe? Quais são os seus desejos, suas aspirações, De novo, as isso tem tudo a necessidades não ver atendidas? com gestão ágil, que é o lance de você ir no Gemba, né? Essa semana, numa aula, a gente estava trocando ideia lá e tal. E aí, a gente cunhou o tema de que Genchi Genbutsu é muito difícil de falar em japonês. Então, no brasileiro, a gente falou que é sujar a mão de graxa, lá um dos alunos falou. E tem tudo a ver mesmo, né? Uhum. De que você vai lá fazer as perguntas e entender com os caras o que tá pegando. Aí, só depois você vai conseguir inovar, né? Sim, com certeza. É isso. meio óbvio, não é? Mas ninguém faz, né? Outra dica, tá? Analisar tendências. Cara, a gente tem um Canva no nosso método, chama Canva de visão, né? Inclusive a gente fez um episódio sobre isso. E um dos pontos desse Canva é justamente você olhar para tendências do seu setor, da sua indústria, do seu mercado. E muita gente, cara, só sai, vai fazendo, deixa a vida me levar, não olha para onde está indo. Isso é muito importante. Então, mais uma outra dica aqui, analisar as tendências. Olha para tua área, para tua equipe, para onde está caminhando tudo isso. Não vocês, tá? A tua indústria, o teu mercado, para onde está indo? Quais são as tendências? Você está fazendo algo que está em linha com essas tendências ou não? Vocês nem estão olhando para isso, né? Olhar para tendências podem gerar ideias inovadoras para o teu processo de trabalho atual. Essa é uma outra dica, né? E aí, uma outra coisa, né? Experimentação. Tem um conceito que a gente ensina também nos nossos cursos, mas não necessariamente é só da gestão ágil, mas é um conceito que é muito válido, que é o do MVP, né? Que é Minimum Viable Product, ou em português, o mínimo viável de um produto. O que é isso? O nome é para produto, né? Está dizendo o mínimo viável de um produto, para lançar um produto no mercado, esse tipo de coisa, mas a mentalidade de MVP se aplica a qualquer coisa. É o básico do básico. Qual que é o mínimo viável que eu posso experimentar e colocar para testar, né? Que eu posso testar. Então, uma vez que eu entendi ali os clientes, entendi a cabeça das pessoas, entendi as dores, as necessidades, gerei ideias para isso, qual que é o mínimo viável que eu posso testar para ver se essas hipóteses são válidas ou não, se os testes são... Então, e muita gente, isso aqui é um problema, né? Tem muita gente que tem o tal do perfeccionismo, né? Quer fazer tudo perfeito, quer não sei o quê. E ela nunca faz nada. E, cara, para gerar inovação, você tem que fazer muita coisa. E para fazer muita coisa, não dá para ser tudo perfeito, não dá para ser tudo completo. Você vai ter que ir nos mínimos nos MVPs, mínimos viáveis, põe para teste, vê se funcionou ou não. Por exemplo, no exemplo do relatório que você deu ali. Cara, qual que é o mínimo viável de um relatório? Ontem mesmo a gente estava fazendo Você fez ontem. Um dashboard, né? Que a gente estava, vamos ter que fazer um vai dashboard ser manual, você falou diferente aqui. Eu falei, cara, peraí que eu vou fazer em 10 minutos. O mínimo viável do relatório. É um relatório que não é atualizado, é atualizado na mão, não tem, as métricas não são automáticas, nada, mas tá tudo bem. Porque é o mínimo viável, colocou para rodar, colocou para testar. Isso aqui funciona, isso não, e entra na iteração, né? Entra na melhoria contínua. Inovação tem que ter isso, né? Tem que ter isso. Então, se você não tiver esse conceito do MVP, você não consegue inovar, né? Que mais, Denis, que a gente pode escalar a inovação, né? Que são estratégias para levar inovações no seu potencial. Então, sei lá, você pode negociar ali com a sua chefia, com o seu cliente ou com a equipe mesmo para alocar os recursos necessários para fazer essa inovação funcionar. Mas acho que o ponto principal aqui, antes da gente entrar no que é o Design Thinking, é o aprender com o fracasso, né? Quando você fala a palavra fracasso, todo mundo corre. Uhum. Agora, se você trocar a palavra fracasso por teste, fica mais legal. Cara, eu acho que deve ter uma parada na cultura brasileira disso, né? Eu vejo que os americanos são mais... Tanto que os caras geram muita inovação, né? Mas tá na cultura deles de tentar, né, de novo e cara... Try harder. Try harder, né? E assim... Eles não veem o fracasso como fracasso. O fracasso é um aprendizado e eu vou tentar de novo. Os japoneses também, na cultura japonesa, lá nas artes marciais que eu faço lá, você é louvado quando os caras percebem que você tá indo mal. Por exemplo, numa luta lá, faço lá o Kenjutsu, luta de espadas. Quando você tá perdendo, a luta tem 3 minutos.
Parece uma eternidade quando você tá com aquela armadura. Mas você tá lá lutando. Se os caras percebem que você tá lutando com toda a sua força e ainda assim você tá perdendo, eles gritam lá o Gambate, não desista, vai lá. E eles incentivam mais o cara que tá perdendo do que o cara que ganhou. Acabou a luta, vai todo mundo em direção ao cara que perdeu e se esforçou mais do que pro cara que ganhou, que só cumprimenta e sai fora. Porque eles valorizam o esforço. Sim, eu acho que esse é o ponto. Valorizar o esforço, né? Porque assim, cara, é muito louco, né? Porque a gente sempre fala, pô, o importante é resultado, o que vale é resultado e tal. Mas o resultado você não controla. O resultado pode dar certo ou pode dar errado. É consequência. Ele normalmente é consequência de um esforço deliberado, de um processo feito da melhor forma possível, sem parar. Com o que tem nas mãos. O resultado ele é consequência, é isso que você falou. A mesma coisa para a inovação. A inovação ela é consequência. Consequência de quê? De muitas tentativas e erros. É o que o Taleb fala. Tentativas e erros. Acaba sendo consequência. E aí, o que eu estou comentando aqui de cultural, né, que eu vejo no Brasil é um pouco diferente do que a gente vê em outros lugares, né? A gente nasceu, cresceu no Brasil, quando a gente vê essas outras culturas, fala, pô, aqui não era assim, mano, podia ser melhor, né? O que é isso? Um exemplo que é clássico, quem investe em startups, né? O cara investidor anjo. Aqui no Brasil, se o cara chega, não, eu sou empreendedor. Ah, legal, você é empreendedor. Quantas empresas já teve? Puta, eu tive 3. É mesmo? Só que as 3 faliram. O que o brasileiro médio, normal, assim, qual que é o normal na nossa cultura? As pessoas olham pra esse cara e falam, putz, perdedor. Esse aí não dá em nada, velho. Cara, tudo que ele tentou abrir não deu certo. Toque de Midas inverso. O cara, olha lá, todas as empresas dele faliu. O cara é ruim pra caramba. O que um americano, normalmente, quando vai investir numa ideia nova, o que ele prefere? Ele prefere o cara que... Esse cara chega, não, eu já tentei 3 empresas, fali as 3ª, fali as 3, e quero investimento aqui nessa 4ª, nessa nova ideia. O americano tende a valorizar mais esse cara que faliu 3 empresas, que provavelmente ele sabe mais o que não fazer. Esse cara já aprendeu muito com essa experiência do que um outro que nunca fez nada, né? Do que nunca faliu. O que nunca faliu é o que nunca tentou. Ele já tá à frente no game ali, né? Exatamente, cara. E o que é isso? Isso é valorizar mais o processo, valorizar mais o esforço. Os japoneses fazem isso também, né? Eu lembro na Toyota, uma das coisas da cultura da Toyota era justamente... Cara, a Toyota é muito difícil um cara ser demitido lá. Tem que ser muito... Assim, o cara tem que fazer muita coisa errada, tem que assim, não ter fit cultural nenhum com a empresa, tem que ter ou problemas sérios de caráter e tal. Por que é difícil? É sério, cara. Engraçado. Porque eu não sei se essa cultura é japonesa ou é especificamente da Toyota, mas eu lembro que era uma coisa do tipo... eu prefiro... Imagina que a pessoa que trabalha ali, ela errou 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Eu prefiro esse cara que aprendeu 4 ou 5 vezes o jeito de não fazer o processo e melhorou e agora ele sabe como fazer, do que chamar alguém de fora, mandar ele embora, contrata uma outra pessoa de fora que pode cair nos mesmos erros de novo. Tô jogando dinheiro fora. Então a Toyota entende, cara, e isso era muito forte lá na cultura, pra gente que é líder, a gente era treinado sobre isso, né, de olhar para as pessoas e tentar valorizar o aprendizado que elas tiveram em cima dos erros. E fomentar isso, né? Errou, o que você aprendeu com isso? Para que sempre tenha esse aprendizado contínuo, né? Essa melhoria contínua, o tal do Kaizen. E quando você tem isso, o que você está fazendo, né? Você está valorizando mais o esforço, valorizando o processo, está dando oportunidade para inovações acontecerem, porque a pessoa sabe que se ela falhar, todo mundo sabe que aquela falha é um aprendizado, que ela vai voltar melhor depois daquilo, e não vai ser punida por causa do erro, né? Só por causa do erro em si. Provavelmente... acaba acontecendo pouco, tá? Mas normalmente, quando que alguém é mandado embora ou sai por conta de falha ou de erro, é quando fica repetindo no mesmo erro. Sinal que não tá aprendendo, sinal que a pessoa nem quer aprender, ela quer ficar... Não há mais solução, né? Não tem mais solução, ela tá repetindo o mesmo erro o tempo todo, aí sim, né? Mas isso acaba sendo raro de acontecer num ambiente assim, que valoriza o processo, que valoriza o aprendizado. Porque eles têm processos ali de respeito pelas pessoas, né? É muito forte isso na cultura da Toyota, né? E é muito louco, que é muito diferente da cultura padrão brasileira, né? Cara, não tem essa, errou, tchau, é fraquinho, não tem a manha. Não tem as manhas. É isso, né?
Não se estabelece. E aí acaba, a gente não gera inovação, não gera nada, né? Com o jeitinho brasileiro, com Mas essa nós não cultura precisamos brasileira, desse tipo de pensamento, né? né? Não, você que é líder ou gestor e você quer ser inovador, cara, troca isso aí, né? Não pense desse jeito. Pense como os americanos, como os japoneses, como outras culturas inovadoras. E falando em pensamento, existe um processo aí que tem a ver com pensamento, que é o Design Thinking. Como é que funciona isso, que é um método estruturado para gerar inovação? Vamos lá, né? Vou resumir o Design Thinking aqui. São 5 passos. É basicamente quase tudo que a gente falou aqui, né? Só que condensado numa metodologia, num passo a passo que você vai fazer sistematicamente com a sua equipe, tá? Primeiro passo é o da empatia. O que é empatia? Eu não estou falando o tempo todo aqui que você tem que olhar para Se colocar nos sapatos do outro. entender as dores, desejos. É isso, é a primeira fase do Design Thinking. Ela é chamada de empatia porque é justamente se colocar no lugar do outro, né? E é nessa fase que você faz entrevista, que você faz pesquisa, que você coleta dados sobre as pessoas envolvidas no processo. Então, Posso pular essa fase? não. Você pode pular tudo, não essa, menos essa, né? Então tem que passar pela fase de empatia, primeira coisa, tá? Então o primeiro passo do Design Thinking é empatia. Quem são as pessoas e entender essas pessoas. Se colocar no lugar delas. Segunda fase é a definição. O que é definição? É você encontrar padrões nessas pesquisas, tudo que você entendeu ali, conversou, fez. Depois que você fez a fase de empatia, você precisa encontrar padrões no que você encontrou ali, né? E definir um problema único, ou uma causa única, ou uma dor única, ou um desejo único. Definir o que você vai tentar resolver de forma inovadora, né? O nome dessa fase, por conta disso, se chama definição. É a fase 2 do Design Thinking. Nesse ponto que você acha que a inteligência artificial pode ser um baita de um parceiro, né? Total. A gente usa muito, né? Tô levantando a bola aqui pra você cortar assim. A gente faz demais, cara. A gente nunca cria um produto novo na Mindmaster, um curso novo, uma aula nova, seja lá o que for que a gente está fazendo de novo, sem usar esse processo que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, primeiro a gente entende quem são as pessoas, faz pesquisa, faz entrevista, faz tudo, entende ali quais são os dores, desejos. E aí a gente usa inteligência artificial. Antigamente era na mão mesmo, né? Puta, vamos ler Era na raça. Pega pesquisa de cliente lá. Lembra aquelas planilhas que a gente fazia? 600 respostas. Caraca, vamos ter que ler as 600. Como é que a gente estrutura lia 600 isso, né? E vamos encontrar padrão aqui. O que Sim. tem de padrão? Hoje em dia é mais fácil. Você pega as 600 respostas, joga num chat GPT, num Claude, num Gemini, alguma inteligência artificial e pede para ele ler e encontrar os padrões para você. Em segundos ele te dá. Em segundos te dá. Vai te dar lá, ó, puta... essa dor ou esse desejo, este problema é o que mais se repetiu, né? Tá aqui os top 5 problemas. Inclusive, que recomendo, né? Recomendo que isso. Então, inteligência artificial ajuda demais nessa fase de definição, né? Então, geramos ali a definição. Definimos os problemas ou as soluções que nós vamos atacar, a gente vai para a terceira fase do Design Thinking. O que é a terceira fase? Ela se chama ideação. Por que tem esse nome? Porque é um momento de gerar ideias, né? Uhum. E aí é a fase mais Bob Marley do negócio, né? É o momento de... Agora, cara, pode pensar o que você quiser, fazer o que você quiser. E é isso mesmo, sem julgamentos, né? Toda ideia é válida. Toda o brainstorming, né? É o brainstorming, né? O nome clássico aqui do... Então eu vou estar lá com os caras lá da equipe e cada um vai dar umas ideias e eu, como gestor, vou chegar e falar, não, essa ideia é estúpida. Não vou nem dar atenção para você. Jamais vamos fazer isso, né? É isso. Então é o momento de gerar ideias. Ideias para quê? Para aquilo que você definiu na fase anterior. Ou desejos, ou dores, ou os problemas que você encontrou da fase anterior ainda, que é a da empatia, né? Então você fez empatia, encontrou o problema, e agora você vai gerar ideias para esses problemas aqui. Um monte de ideias. E de novo dá para usar a inteligência artificial. Você pode pegar os resultados das fases anteriores do Design Thinking, jogar na inteligência artificial e pedir para ela gerar ideias também. Ela vai gerar infinitas, 1 milhão de ideias. E aí você discute com a sua equipe aquelas ideias, né? E gera mais ideias sobre ideias. Aqui é o momento de viajar na maionese, né? Cara, quanto mais ideia, melhor. Quantidade é melhor do que qualidade nessa fase de ideação. Aí vai gerar um monte de coisa, né? E aí você vem para uma quarta fase. A quarta fase é o momento de cortar as arestas, cortar as gorduras. Você gerou um monte de coisa ali sem julgamento, agora é hora de começar a julgar. Começar a olhar para as ideias e falar, isso aqui não faz sentido, isso faz sentido. Isso aqui dá para testar, isso não dá para testar. E ao fazer isso, você vai encontrar coisas que você possa prototipar para testar futuramente.
Por isso que essa fase Só voltando se chama- pouquinho. se chama prototipagem. No ideação, às vezes você pode se surpreender com ideias que você nem considerava, né? E aí o importante de não ter julgamento, de fazer isso colaborativo, fazer com mais pessoas, é que, cara, tem uma frase, eu não sei quem que falou essa frase aqui, é que eu tô lembrando do Altenhofen, que é um cara que eu sigo de copywriter da Empíricos, que ele fala, mas é de algum autor, eu não sei quem que é o autor original, que ele diz que ideias fazem sexo, e elas se reproduzem. Né? E nessa fase de ideação, é isso, uma pessoa joga uma ideia, outra pessoa joga outra ideia, e essas ideias, quando são jogadas juntos, cara, gera uma terceira ideia que não sairia sozinha se essas duas ideias, que às vezes são até ideias estúpidas, não tivessem sido colocadas na mesa. Ideias são geradas sobre novas ideias, que geram novas ideias, que geram novas ideias. E essa é a melhor forma de gerar inovação, né? De gerar coisas disruptivas, coisas que ninguém pensou. Então, por isso que a fase de ideação não pode ter julgamento. Mas, cara, qualquer ideia é válida. Joga na mesa, porque elas podem gerar novas ideias. Mas aí na próxima fase de prototipação que você estava falando aqui, você vai escolher uma daquelas ali, vai... É o momento de encontrar uma olhar forma para tudo aquilo, aquela monte de bagunça que gerou na fase de ideação e falar, cara, o que dá pra gente testar disso daqui? Como que a gente pode prototipar isso aqui? E prototipar não é só... Que às vezes a gente fala em protótipo, a pessoa pensa numa maquete. Não, protótipo é qualquer macarrão coisa. colado no papelão. Protótipo significa... É o tal do MVP que a gente falou. Né? Qual que é de todas essas ideias aqui, o mínimo viável que a gente pode fazer que dá para coletar feedback do nosso usuário, do nosso cliente. Básico do básico para atender aquela necessidade da empatia. É isso. E aí, quem são as pessoas que você tem que pensar? São a mesma pessoa da fase da empatia. Então, olhou lá, olhando para aquelas pessoas, dores, desejos que você entrevistou lá na primeira fase. Olha para esse monte de ideia. Aí você fala, qual que é o mínimo que eu posso fazer para mostrar para essas pessoas e receber o feedback delas? Qual que é o mínimo que eu posso prototipar dessas ideias para que essas pessoas possam me dar feedback? Pode ser um relatório, pode ser um documento, pode ser uma apresentação, pode ser qualquer coisa, pode ser uma maquete física, pode ser qualquer coisa que sintetize aquelas ideias para aquelas pessoas poderem dar feedback. Animal. E aí você vai para a última fase, que é a de teste. Então, você vai pegar esse negócio... pegar isso aí e testar. É realmente mostrar para pessoas e testar. Você vai testar com aquele público. Testar com aquele público. Né? Então, resumindo aqui as 5 fases do Design Thinking: empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Aí o teste deu bom, faz o quê? Melhora. E se o teste deu ruim? Se deu ruim, entende por que deu ruim, faz e volta de novo. E volta de novo. Isso aqui é um ciclo contínuo, tá? Não para. Incrível isso, cara. Para quando você quiser, né? Mas assim, não tem por que parar, né? Design Thinking é isso. Então, é uma metodologia sistemática para gerar inovações baseadas no ser humano, nas necessidades reais das pessoas. Por isso que funciona muito, por isso que é tão famoso Design Thinking. Né? E aí, uma dica prática que eu dou aqui para vocês é, cara, tenta fazer um workshop de Design Thinking com a sua equipe. Né? Você já entendeu aqui nesse episódio como é que funciona? Tenta lá, tenta executar aí essas 5 fases. Vai dar, alguma coisa boa vai dar. Tá? Se você quiser aprender a fazer isso profissionalmente mesmo, cara, eu quero entender aí ferramentas. Porque tem ferramenta para todas essas fases, né? Tem Canvas, tem várias técnicas, tem várias ferramentas. Nós temos um curso de Design Thinking. Nós temos o curso do Gestão Ágil 2.0, que a gente ensina também. Tem tudo integrado aqui que a gente falou, né? Então, se você quiser se aprofundar, tem o MBA, né, de Gestão Ágil. Não, quero se tornar um profissional aí mesmo, executivo disso tudo. A gente tem todas as ferramentas para te ajudar, tá? Mas quero tentar fazer sozinho. Só com o que a gente falou aqui no episódio, você já consegue fazer alguma coisa. Né? E eu aconselho que você tente, né? Que você teste. Você vai ver o poder disso tudo, tá? Muito legal. Inclusive, comenta aqui o que você achou desse episódio, curte, compartilha. Tenho certeza que você pode inovar, seja no seu trabalho, nos seus projetos, no seu dia a dia. Utilize as técnicas aqui que a gente deu e põe a mão na massa. E se você quiser aprender mais, o link está aqui embaixo para você se inscrever nesse curso gratuito de gestão ágil que a gente dá, tá bom? Obrigado, Denison. Opa, obrigado você, Denis. Um abraço e seja ágil. Um abraço e seja ágil.